Bem-vindo ao segundo vídeo instrucional sobre utilização do GEF para avaliação de medidas de rede. Meu nome é Ricardo Sampaio e o foco aqui é que a gente faça uma avaliação em cima das medidas de nó, mas com foco especialmente para a modularidade ou os grupos sub-redes que são criadas dentro da rede. Então, entender um pouco quais são os componentes que a gente falou no vídeo passado, mas entender agora quais são esses subgrupos e como esses subgrupos podem ser formados. Então, basicamente, a gente vai criar uma rede aqui, voltando também para o mesmo padrão. Então, a gente tem aqui, vamos botar 50 elementos, só que agora a gente vai botar, em vez de 4, acho que tinham 4 anteriormente, a gente tem 6 agora, que é o número médio de elementos na rede. Vou aumentar aqui talvez um pouco para 75. E aí a gente tem uma rede, vamos esquecer essa questão temporal aqui. Vamos utilizar agora uma distribuição com base nesses agrupamentos. Então, Fosse Atlas ele leva em consideração esses elementos, esses grupos mais fortes aí na hora de separar os nós. Então, ele faz uma separação aqui para a gente. Esperar só um minutinho. Dá um pause agora. Vamos aumentar um pouco o tamanho dos nós para que ele fique mais visível. A gente vem aqui novamente, define o tamanho do nó para 20. Pronto, só para tornar ele mais visível. E aí a gente tem nossa rede aqui para a gente conseguir fazer algumas análises em cima dela. O próximo passo é a gente calcular aqui o coeficiente de clusterização. Então a gente vai calcular o coeficiente de clusterização para a rede, tá? Para a rede não, para o nó. Então a gente vai utilizar esse outro coeficiente de clusterização aqui embaixo para conseguir entender como é que esses grupos se formam. Lembrando que o coeficiente de clusterização ele vai avaliar se os nós com que ele tem relação, se eles têm relação entre eles. Então, quando esses nós que ele tem relação também entre eles, você tem um coeficiente de clusterização um pouco elevado. Então, se a gente calcular aqui, é uma rede não direcionada, ele dá uma média de coeficiente de clusterização, mas o que a gente quer, na verdade, é esse elemento aqui, certo? Que é o coeficiente de clusterização local. Então, a gente vai pegar o elemento que tem 0,2 de coeficiente de clusterização. Então, a média de quantos amigos dos amigos são amigos entre eles. Então, se a gente buscar quem que é esse elemento aqui, quem que é esse nó, a gente dá uma olhada aqui nele. Então, basicamente, a gente tem esse elemento aqui. Então, esse elemento aqui é o elemento que tem amigos dos amigos, com um grau de coeficiente de clusterização 0,2, que seria o maior. Se a gente calcular aqui, basicamente, pintar ele e os vizinhos, vamos chamar aqui de 100, vamos mudar essa cor aqui para vermelho, para dar um maior destaque. Agora eu perdi qual que era o nó, a gente volta aqui rapidamente, visualiza na visão, esse é o nó. Então, basicamente, eu vou pintar ele aqui e pintar também os vizinhos dele. E aí, basicamente, eu tenho... Pronto, então tenho todos os nós que são vizinhos desse nós. Então, eu quero fazer uma visualização desses nós e de todos os vizinhos dele. Então, eu vou fazer uma separação aqui. Basicamente, eu vou trazer esses nós aqui para fora para que eu conseguir visualizar as relações que eles têm entre eles um pouco melhor. São muitos nós, Então, basicamente, é o que a gente tem aqui de distribuição. Então, vamos pegar novamente quem que é o elemento mais poderoso aqui. E aí a gente vai calcular esse elemento. Select a novo view. Então, basicamente, eu quero saber esse nó aqui, quem desses nós, quem desses outros são amigos deles mesmos, Então, basicamente, a gente tem esse elemento aqui, que ele se conecta com esse e com esse. E nenhum outro dos outros elementos se conectam entre si, certo? Então, se a gente olhar para cá, a gente vai ver que somente esses elementos que se conectam entre eles, Nenhum outro se conecta entre eles, entre os nós da rede. Ah, não, tem esses dois também que se conectam aqui. Então, a gente tem essa conexão e essa conexão entre os nós. Se a gente começar a criar outras conexões entre esses elementos, vamos tentar fazer aqui umas linhas, Então, vamos dizer que esse fala com esse também, esse fala com esse fala com esse com esse com esse com esse com esse
com esse, eu não sei se eu peguei todos, mas eu peguei vários, né? Então eu peguei todos esses grupos aqui, que são os amigos dos amigos, e vamos calcular o coeficiente de clusterização novamente. Dá OK, ele aumentou agora para 0,086, então se a gente for na rede de laboratório de dados agora, vai ver que esse elemento agora é o 0,8. Se a gente visualizar aqui na rede novamente, a gente vai ver agora que todos os amigos são amigos entre eles também. Então eles têm relações entre eles, além dos coisas. Então os amigos dos meus amigos são também amigos meus. Então no coeficiente de clusterização, esse daqui seria um grupo forte, um grupo bastante alinhado. Certo? Então, vamos centralizar aqui novamente essa rede, só para a gente tentar entender. E esse aqui foi o coeficiente de clusterização para entender esse conceito de quão próximos esses nós são deles mesmos. Se a gente utilizar agora o conceito de modularidade, a gente vai aqui, calcula a modularidade, e vai ver quantos grupos existem, os subgrupos aqui. Então, ele encontrou 6 subgrupos utilizando esse algoritmo. Existe uma série de outros algoritmos, como foi falado, para fazer essa medida. O nome desse algoritmo ele vem dizendo aqui, Laplacian Dynamics and Multiple Modular Structure Networks. Então ele faz uma utilização aqui para Fast Unfolding Communities in Large Networks. Então ele tem aí o tipo de algoritmo que foi utilizado e qual foi a referência que foi utilizada, caso queiram se aprofundar um pouco mais. Então basicamente ele gerou aqui uma série de grupos, vamos aqui utilizar o Force Atlas novamente para fazer. Lembrando que aqui a gente criou algumas conexões, então esses grupos se reforçaram aqui essa proximidade. A gente pode pintar eles aqui em cores similares. Então, se a gente utilizar aqui essas cores, agora a gente tem esse agrupamento. Então, vamos lá, Force Atlas novamente. E ele vai se transformando. Então, você vê que você tem um grupo verde aqui se formando, tem um grupo amarelo, né, tem um grupo roxo por aqui. Então, esses elementos são sub-redes dentro de uma rede. Então, a gente consegue analisar esses elementos através do coeficiente de clusterização, que é os amigos dos meus amigos são também meus amigos, e pelo elemento de modularidade, para a gente saber quem realmente é quem. Então esses daqui são os elementos que a gente consegue para analisar esses grupos ou essas coesões que existem dentro da rede.